E tudo que observamos aqui é mediunidade? Sim, meus amigos. Apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil e a telestesia. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, Aulus rematou. Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. Descer a noite totalmente quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e de certo não lhe acolhiam os pensamentos. Ante as interpelações do nosso orientador, Cássio informou, algo desencantado, que por enquanto ali não se havia efetuado nenhum progresso, não obstante os seus reiterados apelos à renovação. Salientou que havia sitiado o senhor Quintino com os melhores recursos ao seu alcance, mobilizando para isto livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo foi em vão, pois o teimoso amigo ainda não se precatara quanto às duras responsabilidades que assumira sustentando um agrupamento daquela natureza. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas nas mesmas condições enxameavam em torno deles, subservientes ou metediças. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Dizia ela que tinha necessidade do dinheiro que há meses vinha sendo acumulado naquele instituto, do qual se julgava credora prejudicada. E pedia ao senhor Raimundo o que ele pensava sobre aquela demora. Raimundo recomendou que ela esperasse e que eles trabalhariam em seu benefício. A palestra continuou com a senhora dizendo que a solução daquele caso deveria ser urgente e eles deveriam ajudá-la com uma ação mais expedita. Que tentasse dar uma volta pelo gabinete do diretor que ela julgava ranzinza e que desencravasse o processo. E com um ar de superioridade pressionava Raimundo, falando-lhe que ele não havia se interessado pelo seu caso com a presteza que ela merecia. Raimundo apenas disse que não era bem assim, pois tinha feito tudo o que estava sob seu alcance. E enquanto a matrona baixava o tom de voz cochichando, um cavalheiro maduro dirigia-se ao Teutônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto que até quando cabia a ele aguardar. A entidade, que parecia embatucar-se com a pergunta,
silenciou o humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente, dizendo que ia para 4 meses, que esperava pela decisão favorável referente ao emprego que lhe foi prometido. Entretanto, até aquele dia, nada havia sido resolvido. Pedia se ele não conseguiria liquidar aquele problema. Teotônio lhe questionou o que ele poderia fazer. E o senhor disse que sabia que o gerente daquela firma era do contra e pedia ajuda para incliná-lo a simpatizar-se pela boa solução do seu caso. Nesse momento, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando que contava com seu valioso concurso. Era a mãe. Não se conformava em ver sua filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se, pois a posição da sua casa era das mais alarmantes. Seu marido não suportava o homem que os perseguia, e a menina revoltada tinha sido para eles um tormento. Pedia ajuda para afastar aquele que ela considerava como sendo um abutre. Raimundo respondeu subserviente enquanto Quintino tomava a palavra, logo em seguida pedindo uma prece em conjunto a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhes os serviços solicitados. Entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa. Todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto. Em aflitivas circunstâncias, viram obsidiados e entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual com um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos e as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulus registrou-me as reflexões amargas, porque generoso deu-se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, André, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Mas, Sr. Aulus, eles prosseguirão assim indefinidamente? André, esta sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia.
Hilário, que refletia silencioso junto de nós, perguntou preocupado por que se entregavam aqueles irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço. Havia tantas lições de aprimoramento espiritual, havia tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do espiritismo. Por que se entregar então ao desequilíbrio daquela maneira? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física e incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutidos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Isso não parece dúvida, André. E esse delito ficará impune, Sr. Aulus? Não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no tempo e no espaço, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teutônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos como aprendizes ao encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Por isso, meus amigos, cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu. Logo após, Aulus concitou-nos a partir.
O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber.